4 de maio de 2021, segunda-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra. E você não esqueça de dar o seu curtir, de compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Hoje vai ser tremendo. Hoje nós vamos falar, continuando a nossa série Respostas para a Vida, como viver uma vida abundante. Como viver uma vida abundante, porque muitas das vezes nós estamos correndo de um lado para o outro, e sentimos que estamos andando em círculos e não estamos vivendo verdadeiramente aquilo que Deus tem para nossas vidas e o propósito que Deus tem para nossas vidas. E ficamos vagueando, e nós precisamos compreender que nós, para vivermos essa vida abundante, nós precisamos ter ambição, precisamos sonhar, precisamos crescer na fé. Para isso precisamos ter uma oração genuína e verdadeira. E nós vamos aprender essa vida abundante com quem? Às vezes a gente pensa assim, por que será que nós olhamos para a nossa vida e sempre achamos que nós temos uma vida muito mediana, uma vida medíocre? Muitos dizem assim, você é 1 em 1 milhão. Na verdade, nós não somos 1 em 1 milhão. Nós somos 1 entre bilhões. São bilhões de pessoas no mundo e ninguém é igual a mim e a você. Nós somos seres únicos. Olha a perfeição do Senhor, olha a perfeição de Deus. E uma criança, quando ela quer chamar a atenção da mãe e do pai, ela fica, mãe, veja isso. Mãe, minha filha mesmo é, mãe, olha, eu estou ocupada, estou fazendo uma coisa. Eles não querem nem saber, eles querem chamar a atenção dessa pessoa. Ele quer reconhecimento da mãe e do pai naquele momento para que olhem. É como se estivesse dizendo, olhe para mim, eu estou aqui. E muitas das vezes as pessoas, elas buscam no mundo atual esse reconhecimento, esse chamar a atenção para as coisas que elas têm. Ela é como se elas de fato vivessem assim. Olhe meu carro, olhe minha roupa, olhe minha casa, olhe o que eu tenho. E assim eles querem dizer assim, indiretamente, olhem para mim. Todos vocês estão olhando para mim? Sabe por quê? Porque nós sentimos necessidade enquanto seres humanos de ser diferentes, de sermos excelentes, de buscarmos um destaque entre os outros. Aquilo que não tem deve pensar. Nós devemos nos destacar sim entre a multidão. Em 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10, diz assim: Jabes foi um homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores dei à luz. Jabes orou a Deus de Israel e disse, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me das dores. E Deus atendeu seu pedido. Glória a Deus, graças a Deus. Se a gente for olhar Crônicas, os primeiros 9 capítulos de Crônicas, é um livro formado só de genealogia. A gente vai ver genealogias enormes, falando fulano gerou fulano, que gerou fulano, veio do clã, da tribo isso, da tribo aquilo, só falando de genealogia, de onde as pessoas vieram. E esses capítulos, né, nessa lista, mais de 600 nomes, no meio de todos eles Deus escolheu a Jabes, um homem, para ser reconhecido de maneira especial. Pela sua oração, quantas pregações a gente não ouve falar. Existe até um livro, Oração de Jabes. Em apenas 2 versículos em toda a Bíblia, que fala desse homem, mas que impactou em várias vidas, as vidas de várias pessoas, através desse testemunho, desses 2 versículos da vida de Jabes. Sabe por que Deus disse? Porque esse homem iria se diferenciar. Porque um homem que a mãe deu à luz e o chamou de dores, porque Jabes, né, significa o quê? Que deu à luz com muitas dores. Mas Jabes
com todo o peso da sua história, com todo aquele arcabouço de rótulo que seu nome trouxe para a vida dele, ele não parou, ele fez uma oração e disse: Senhor, abençoa-me, aumenta minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu o pedido dele. Sabe, nós vamos falar aqui sobre 3 princípios básicos para termos uma vida abundante. Como podemos viver essa vida abundante? Como viver uma vida abundante? Há 3 segredos na vida de Jabes que a gente precisa aprender. 3 princípios. E o primeiro é que Jabes ele tinha uma grande ambição. Veja qual foi a oração dele. Ele iniciou dizendo: Senhor, abençoa-me e aumenta minhas terras. Jabes ele pediu. Enquanto os amigos de Jabes se conformavam com a vida que tinha, fazia suas orações medianas e medíocres, ele disse: não, eu quero mais de Deus. Eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero algo grande do Senhor. Eu quero fazer algo significativo com minha vida. Ele não queria ser apenas mais um entre milhares. Ele queria ser o homem que fosse uma referência. E assim ele foi, e Deus o abençoou. Ele abençoou de maneira tremenda a vida de Jabes. Jabes, ele tinha uma grande ambição, mais do que tudo. Mas primeiro ele pediu a bênção de Deus, o poder de Deus sobre sua vida, sobre os planos da vida dele. Ele disse: Senhor, abençoa-me. Primeiro ele pediu a bênção e depois pediu para aumentar suas terras. Hoje muitas pessoas estão à deriva, muitas das vezes temos essa impressão, vive-se à deriva, vagando de um lado para o outro. Sabe por quê? Porque elas não têm ambição. Não estou falando da ambição maligna, da ambição de passar por cima de todos e de tudo para ter aquilo que quer a qualquer custo, não é isso. São pessoas que tenham sonhos, ambição, que tenham sonhos, metas e planos, tenham propósitos na vida. O resultado é isso. Senão nunca vamos alcançar. Uma pessoa que não tem sonhos, metas, propósitos na vida, ela vive à deriva. Você tem sonho? Quais são os seus sonhos? Para ter uma vida abundante é preciso ter uma grande ambição. Você precisa sonhar, você precisa ter sonho, você precisa ter uma ambição. Se você não tiver um sonho, vai viver à deriva. Quando você para de sonhar, começa a morrer aos poucos. Aquela pessoa que não tem sonho, não tem ambição, vive a cada dia só vivendo para comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir. E o seu trabalho é só para seu sustento, nunca para um sonho, nunca para abençoar os seus sonhos, nem os sonhos de outras pessoas. Isso é morrer aos poucos e a cada dia. Quando nós traçamos objetivos, nós damos um passo de crescimento. É como que se nós estivéssemos lançando nossa semente em terra solo fértil, em terra fértil, e assim ela vai crescer. Você precisa de algo que o impulsione, que o leve para frente, que a leve para frente, uma meta, uma excelência. Enquanto seu horizonte estiver se expandindo, você será um ser humano emocionalmente saudável. Cada vez que você sonhar, que você tentar viver o propósito de Deus e descobrir esse propósito, é a chave para o sucesso. Deus nunca Deus desejou que nós atravessássemos uma vida desanimado, à deriva, sem ambição. Uma vida sem desafios, sem metas, ela pode ser resumida num tédio. Uma pessoa que não tem metas, não tem sonho, vive, não é, depressivo, angustiado, entediado. Existem conceitos falsos que o mundo traz para nós, que impedem a gente de ter ambições. Primeiro é que nós confundimos a humildade com medo. Muitas pessoas dizem assim: eu não posso fazer isso, eu não posso ir além disso, eu sou limitado, eu preciso ser humilde. Isso é de pessoas orgulhosas, arrogantes e ambiciosas demais. Mas isso não é humildade. A verdadeira humildade não é isso, isso é medo e falta de fé. Uma pessoa que realmente ela é humilde, ela vai falar assim:
Com a ajuda de Deus eu posso realizar isso. Eu sou pequeno, fraco, mas com a bênção de Deus eu irei além. Eu vou conseguir. Posso não ser capaz de conseguir sozinho, porque eu sou fraco, eu sou incapaz. Mas com a ajuda do meu Deus, eu consigo. Isso sim é humildade. É você reconhecer que você é ninguém, mas isso não vai lhe tirar o desejo de ser ambicioso, de sonhar, de desejar mais, porque você vai depositar sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Aí sim você vai estar vivendo uma verdadeira humildade. O segundo erro que as pessoas têm é uma tendência de confundir contentamento com preguiça. Quando Paulo disse em Filipenses 4:11, aprendi a adaptar-me a qualquer circunstância, ele não quis dizer que ele não deveria estabelecer meta. Não, isso não significa que nós não temos que ter meta. Paulo não estava dizendo, aprendi a não estabelecer meta, aprendi a não ter ambição, aprendi a não desejar o melhor de Deus para a minha vida. Paulo não quis dizer isso, ele não estava dizendo isso. Em nenhum momento. Ele estava dizendo, embora minhas metas, embora os meus sonhos, embora os meus planos não tenham sido alcançados hoje, mas ainda assim eu aproveitei o dia ao máximo, eu dei o meu melhor, eu fiz o meu melhor e amanhã começarei tudo de novo. Amanhã eu vou começar. Estou feliz por hoje, por eu ter tentado. Estou feliz tendo sonhos e ambições que ainda não se realizaram. Mas eu confio no meu Deus que amanhã tudo pode mudar. Se contentamento fosse uma desculpa para a preguiça, quem teria alimentado os pobres? Teria se preocupado com a fome mundial? Quem teria feito tantas coisas ambiciosas e maravilhosas em favor do próximo? Não confunda contentamento com preguiça. Contentamento é algo bem diferente de preguiça. Um erro que nos impede verdadeiramente de termos grandes ambições. O terceiro erro é que confundimos pensamentos limitados com espiritualidade. As pessoas espiritualizam tudo, crenças limitantes, e elas espiritualizam, dizem eu sirvo a Deus do meu jeito, eu sou desse jeito porque foi Deus que me fez assim. Então eu vou viver assim, bem, porque não começa a servi-lo de uma maneira grandiosa, porque se Jesus disse que grandes coisas nós faríamos, é porque não seriam poucas coisas, é porque nós não deveríamos ficar limitados, é porque nós temos que ter sonhos e ambições. Outras pessoas dizem assim, bem, eu sou do meu jeito, sou do jeito que sou, foi assim que Deus me fez. É errado culpar a Deus. É errado fazer isso. Não confundam um pensamento limitado com espiritualidade, com a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus nunca foi nos ver de maneira medíocre e mediana. Um dos princípios, o segundo princípio que nós devemos ter para ter uma vida abundante, para viver uma vida abundante, é que nós precisamos a cada dia crescer em fé. Jabes não tinha apenas uma grande ambição. Ele tinha uma fé que crescia, ele tinha uma profunda confiança em Deus, tinha fé suficiente para orar e aguardar a resposta de Deus. A gente deve fazer isso. A Bíblia nos revela fatos muito interessantes sobre Jabes. Primeiro, que não há menção de que ele tivesse habilidade nem talento algum especial. A Bíblia não fala isso sobre os dons e habilidades de Jabes. A Bíblia não diz que ele era rico, que ele era instruído. Ele simplesmente disse que foi um homem com fé em comum. Não se preocupe, isso que eu vou te dizer, com o que você não tem. Não se preocupe com suas limitações, Deus sabe muito bem. Simplesmente se preocupe em crescer em fé. Se realmente você tiver fé, Deus lhe fará. Oh Deus, glórias a ti, aleluia. Deus lhe dará poder suficiente e necessário. Deus ama usar pessoas comuns, usar pessoas que são nada, porque a Bíblia diz que Deus usa os fracos para confundir os fortes. Usar pessoas comuns que creem nele, que têm fé, que desejam confiar nele. A fé de Jabes levou a crer que Deus o ajudaria em suas metas, em seus planos. Há algo mais importante do que ter talento.
do que ter instrução, do que ter habilidade. É ter fé, é crer que Deus vai operar por meio da sua vida e correr atrás. Quando nós temos fé, nós buscamos fazer a nossa parte. A gente vê várias e várias pessoas talentosas, pessoas com diplomas guardados em gavetas, entulhando, pessoas inteligentes, pessoas de boa memória, vivendo na dianteira com pouca fé, sentados em bancos, com a boca aberta, vendo a vida passar. Mas pessoas como Jabes, que tinham uma fé em comum, Deus operou de maneira sobrenatural. Nós devemos viver de maneira sobrenatural. Jabes não se limitou ao rótulo de ser uma pessoa que causou dor, de ser reconhecido através do seu nome, de ser uma pessoa que trouxe sofrimento para sua mãe. Ele não fez isso. Jabes era forte. Não sabemos se ele, através dessa sua deficiência de causar muita dor à mãe, mas mesmo assim ele teve fé e sua fé levou adiante. Suas experiências dolorosas do passado não o limitou, não o fez paralisar, nem culpar a Deus por isso. Qual tem sido sua limitação, sua debilidade? Qual tem sido sua limitação física, espiritual, emocional? Uma infância infeliz, um emprego frustrante ou um problema no casamento? Qualquer que seja o seu problema, Deus diz na sua palavra em Marcos 9:23, tudo é possível àquele que crê. Você crê? Então é possível. Terceiro princípio para uma vida abundante que nós aprendemos com Jabes é uma oração genuína. Nós precisamos viver, fazer e viver uma vida de oração genuína. Foi o pedido simples e direto de Jabes que proporcionou a ele uma menção honrosa na Bíblia. Uma menção que até hoje, mais de 4.000 anos, ele é lembrado e citado. Talvez você tenha hesitado em pedir coisas em oração. Talvez você tenha dito, isso não é para mim, eu não posso ser egoísta em pedir isso. A que tipo de oração Deus responde? A vida de Jabes diz, a oração dele nos mostra 3 coisas que podemos pedir a Deus e esperar. O primeiro pedido que ele fez para a sua vida foi o poder de Deus. Peça poder de Deus na sua vida em nome de Jesus. Deus, eu quero que tu me abençoes, que eu viva o sobrenatural do Senhor na minha vida, Pai. Deus, me levanta. Jabes pediu isso e o Senhor assim fez. É importante a gente ver no pedido da oração de Jabes que ele foi específico. Deus, eu quero isso para a minha vida, que o Senhor me abençoe e alargue a minha terra. Você tem sido específico na sua oração? Você ora pelos seus sonhos, pelos seus planos, por tudo aquilo que você deseja? Você pede a Deus a tudo que você tem planejado, tudo que você tem colocado no papel. Ele está vendo o que você está colocando no papel, mas você precisa entregar a Ele em oração em nome de Jesus. O terceiro princípio importante é viver essa vida de oração genuína. A primeira parte da oração de Jabes, para muitos pode parecer que ele foi egoísta. Ele disse, Deus, eu quero que tu faças grandes coisas, todas essas coisas para a minha vida. Mas Deus aprovou a oração dele, porque no final do versículo 10 diz assim, Deus atendeu seu pedido. Isso quer dizer que fica evidente para nós que a ambição não é boa nem é má. É apenas um instinto básico da nossa vida. Todos têm alguma ambição, ela pode ser grande ou pode ser pequena, mas todos temos alguma ambição e devemos ter na vida. Talvez sua ambição seja apenas acordar pela manhã, mas você precisa ter alguma ambição para viver nesse mundo, além de acordar, além de comer, além de dormir, além de assistir numa televisão. O que torna uma ambição boa ou má é só uma coisa, é a motivação que está por trás dela. Então tem ambição, mas conheça os motivos pelos quais. Os motivos que Jabes teve eram genuínos, porque Deus nunca honra um pedido indigno, um pedido mau. Então ele tinha uma ambição genuína e Deus o ouviu. Deus o desafia hoje, nessa manhã, a pedir coisas grandes para Ele, porque um Deus tão grande
não vai só nos permitir nos levantar nessa manhã, Ele não vai só nos permitir nos dar o alimento, Ele tem grandes coisas para a nossa vida. A palavra de Deus em Tiago 4:2 diz que nós não temos porque nós não pedimos. Jeremias fala: clama a mim e responder-te-ei, lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Em Efésios 3:20, Paulo diz: é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, o poder de Deus que atua em nós. Peça o poder de Deus que Ele vai fazer infinitamente mais. Se você pudesse levar a sua imaginação ao limite daquilo que crê que possa acontecer, ainda assim Deus poderia fazer além, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Não se limite em nome de Jesus. Confie em mim, peça o que Deus quer. Nós precisamos entender e aprender com a vida de Jabes. Na oração de Jabes, ele também pediu que a tua mão esteja comigo. Sabe por que ele fez isso? Porque quando ele pediu para Deus alargar o seu território e abençoá-lo e fazê-lo prosperar, ele sabia que isso tudo lhe exigiria uma pressão maior. Ele dizia: vou realmente precisar de Deus na minha vida. Ele entendeu que o que ele estava pedindo fazia sentido. Ele pediu e ele sabia. O que você tem pedido a Deus? Você está pedindo, Deus lhe abençoe e depois você vai se queixar? Porque está pesado demais, está cansado demais. Você pediu uma casa e agora a casa é grande demais para você arrumar e você não consegue, você está se queixando. E para que você pediu? Deus lhe honrou. Assuma tudo aquilo que nós pedimos a Deus. Nós vamos ter também. É proporcionalmente. Se a gente pede para alargarmos nossa tenda, nós vamos pedir também que Ele nos proteja e nos fortaleça. Sabe por quê? Porque nossas responsabilidades serão maiores. Serei mais exigido, a pressão será maior. Vou realmente precisar da ajuda do meu Deus na minha vida. Jabes sabia disso, que Deus estivesse com ele, tudo daria certo. Você pede a presença de Deus em sua vida? Se você pede, certamente Ele lhe responderá e tudo dará certo. E você não se preocupe, não tenha medo do que Deus irá fazer. Virão grandes responsabilidades, sim, mas se Deus está com você, quanto mais você se aproxima do Senhor, mais forte você vai se tornar. Quanto mais você ora a Deus e lê a Bíblia, mais forte cristão você vai se tornar. Mas saiba também que mais investida de Satanás você vai receber. Sabia? Mas ele vai te perseguir. Sabe por quê? Porque ele não quer que você cresça. Mas se você estiver seguindo adiante, assim como Jabes fez, crendo em fé, com a sua fé crescente, a proteção de Deus estará com você e você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de crescer. Você não precisa ter medo de ter ambição, de ter sonhos. Tão somente ore uma oração genuína. Cresça na sua fé e tenha ambição em nome de Jesus. Porque independente das investidas de Satanás, tu está revestido do poder de Deus e nada ele poderá fazer contra ti. Se você juntar e aprender esses 3 princípios na sua vida, verdadeiramente você vai viver uma vida abundante em Deus. Tenha uma grande ambição. Vislumbre o que Deus quer fazer em sua vida. Tenha uma fé crescente em Deus, uma fé que o capacite a esperar o impossível e estabeleça uma vida genuína de oração, confiante em Deus, enquanto você caminha em direção do seu sonho. Ele estará te guardando, ó Pai, em nome de Jesus. Nos capacita, Senhor, a termos sonho. Pessoas que estão vegetando, Deus, não estão vivendo uma vida abundante. Pai, que neste dia, hoje, essa semana, Tu renove as forças dessa pessoa. Tire as vendas espirituais. Derrame uma Shekinah, um poder na vida dessa pessoa, Deus, em nome de Jesus. E que ela possa sonhar, possa ter ambição, que ela cresça em fé, que ela saiba orar,
Pai, uma oração genuína, um crescimento em fé junto a Ti, Pai, porque tudo que nós pedimos nos trará de crescimento, mais responsabilidade e que possamos estar revestidos do Teu poder. Sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Ti. Compreendemos o que nós pedimos a Ti, Senhor, coisas grandiosas sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos, da nossa família, Pai. Então, em nome de Jesus, nos capacita a vivermos em fé. É o que nós Te pedimos, ó Pai, dai-nos uma vida abundante, que possamos colocar esses princípios através da oração de Jabes para com nossas vidas, que possamos aprender com essa oração. Abençoa-nos, aumenta as nossas terras, que a Tua mão esteja conosco, nos guardando e livrando-nos de todos os males e de todas as dores. É o que nós Te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Tenham um bom dia, fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.